Quem é a classe trabalhadora hoje? Eu sou o André Boff e esse é o canal do Trans em Revolta. Antes de começar, eu queria chamar cada um de vocês para curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Isso ajuda muito a gente a movimentar e fazer com que essas ideias passem as barreiras e cheguem a mais pessoas. Qualquer grande transformação sempre foi obra de uma classe social. Foi assim na antiguidade, durante o feudalismo e também é assim sobre o capitalismo. Toda a sociedade tende a se apresentar como uma forma natural e imutável, porque isso, obviamente, facilita a forma de manipulação e dominação das classes dominantes contra as classes dominadas. Durante boa parte dos últimos 200 anos, a busca por uma outra forma de organização da economia, da sociedade e, dessa maneira, de todo o resto, moveu milhões de trabalhadores e todas as suas organizações. Como a burguesia tinha sido a classe revolucionária durante o período do feudalismo contra os reis e a sua nobreza, também seria a classe trabalhadora, a classe revolucionária contra a burguesia e o seu sistema de produção econômico-social, o capitalismo. Hoje, no entanto, mais do que nunca, a burguesia, a classe dominante dos nossos tempos, tenta expor o capitalismo como a forma natural e única com que as pessoas podem se organizar. E para nós, a democracia liberal, esse regime eleitoral que tenta se mostrar democrático, se apresenta também como a única forma possível capaz de representar os interesses do conjunto da sociedade. Dos anos 90 para cá, no entanto, pela primeira vez depois de muito tempo, os trabalhadores se viram órfãos e desprovidos de tanto uma ideia de transformação social quanto de organizações e estratégias que pudessem se colocar em movimento para conseguir essa transformação social. Com o fim da União Soviética, no começo dos anos 90, o capitalismo foi vendido como a única e a melhor forma de organização da sociedade humana. Essa ideologia se consolida em meio à ascensão daquilo que se convencionou chamar de neoliberalismo. Essa ideologia criada para garantir a sobrevivência do capitalismo através de arrancar os direitos de previdência, aposentadoria, pensões, trabalhistas, diminuindo o Estado e entregando as suas funções para a iniciativa privada lucrar. Numa ideologia que se espalhou por todo mundo e só entregou concentração de riqueza, morte, miséria e mais divisão entre os trabalhadores. É nesse contexto que começaram a se dar mudanças profundas no capitalismo e no seu processo de produção de mercadorias. E assim, na forma como a própria classe trabalhadora se via, se organiza e existe na sociedade de classes capitalista. A partir dos anos 70, começa a se dar o processo conhecido como a reestruturação produtiva, onde vigorava, inicialmente, aquela forma de organização da produção conhecida como Fordismo e Taylorismo. Nessas formas de produção, vigoravam a produção em massa, muitas vezes com fábricas com dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores concentrados, com a maior parte da produção sendo feita dentro da própria fábrica e cada trabalhador especializado em exercer a sua determinada função em uma máquina. A reestruturação produtiva vem como uma forma de contra-ataque dos patrões diante das inúmeras crises fiscais, financeiras, do petróleo e do profundo questionamento que o capitalismo passava naquela época. Em 68, por exemplo, com os grandes levantes de estudantes e trabalhadores, na França em particular e no mundo inteiro também, com a guerra do Vietnã e com esse contra-ataque, então, buscavam dar uma resposta para recompor a sua capacidade de exploração e dominação. É aqui então que surge o modelo de produção conhecido como toyotismo, ou os novos modos de acumulação flexível do capitalismo, que, diferentemente do Fordismo e Taylorismo, se baseariam em outros princípios, como por exemplo, a produção vinculada à demanda, as funções passam a ser cada vez mais variadas, se distanciando daquela especialização focada em cada máquina e setor por trabalhadores. Cada operário, então, passava a operar cada vez mais máquinas ao mesmo tempo e dentro de um mesmo processo produtivo. A produção da própria fábrica se tornava cada vez menor, com muitas vezes a produção não chegando nem a 25% do produto final, com todo o restante sendo terceirizado para outras empresas e, dessa maneira, diminuindo em muito a concentração e, com isso, a capacidade de organização e defesa dos trabalhadores. No vocabulário legal e empresarial passam a ter destaque todas as novas formas de exploração do trabalho que hoje nós estamos acostumados a discutir. Terceirização, pejotização, trabalho intermitente, contrato de 0 hora ou a uberização do trabalho, que nada mais é do que uma forma de contratar sem assumir responsabilidades trabalhistas, maquiando uma relação entre empregado e empregador como se fosse uma relação de parceria. Estas todas formas que ganham destaque e cada vez mais força no Brasil a partir da corrosão dos empregos com direitos, conhecidos como os empregos com carteira assinada ou CLT.
num processo que ganha cada vez mais força a partir dos anos 2000. A classe, então, se torna cada vez mais fragmentada, com menos direitos, muitas vezes vendo sindicatos muito mais patronais, diante de uma situação em que, por um lado, existem apenas trabalhos precários, com salários muito baixos e com mais exploração e menos resistência, e, por outro, o desemprego estrutural que caracteriza as sociedades dominadas pelo neoliberalismo. Uma situação extremamente benéfica aos empregadores, pois com o desemprego se baixam os salários. Esse processo de precarização se dá principalmente no setor de serviços, que é o setor econômico que mais cresceu dos anos 80, 90 para cá, contribuindo para as inúmeras teorias que surgiram sobre o fim do trabalho, o que na real é apenas a invisibilização do trabalho, para que o trabalhador fragmentado, isolado, atomizado, não se enxergue como classe. E, dessa forma, não possa cumprir nenhum papel unificador e transformador na realidade econômica e social, como aquele que ele pôde desenvolver e poderia ter avançado muito mais nos anos 70 e 80 com as enormes greves de trabalhadores que aconteceram no Brasil, quando o fordismo e a extrema concentração de trabalhadores ainda eram dominantes. A classe trabalhadora hoje incorpora todos aqueles que vendem a sua força de trabalho, o único que tem, em troca de um salário. Os trabalhadores rurais nas regiões agroindustriais do país, os trabalhadores fabris, os trabalhadores precários, os entregadores de aplicativo, os trabalhadores do setor de serviços, os trabalhadores informais, os imigrantes subempregados e até mesmo os desempregados. Todos fazem parte da nova classe trabalhadora. No Brasil, a população economicamente ativa corresponde a 90 milhões de trabalhadores com dados de 2010. Hoje, a informalidade no país alcança, no ano de 2020, afetando ambulantes, empregadas domésticas e todos aqueles que não possuem carteira de trabalho, segundo dados oficiais, cerca de 32 milhões de pessoas, tendo encontrado seu último pico no final de 2019 com 39 milhões de trabalhadores informais. Em se tratando de desempregados, hoje, em novembro de 2020, nós batemos o recorde histórico com 14,1 milhões de trabalhadores desempregados no país. Ou seja, hoje nós temos menos trabalhadores com direitos, sobrevivendo de bicos, trabalhos informais ou até mesmo sem renda, do que trabalhadores com carteira assinada. Cerca de metade dos trabalhadores são ou informais ou desempregados. E nesse montante, o papel da raça também desempenha um caráter fundamental. Cerca de 1 em cada 5 pretos brasileiros são desempregados. A nova classe trabalhadora, essa nova morfologia do trabalho, então, pode ser definida por essa situação em que nós vivemos hoje, em que, embora não estejamos vivendo algo novo, porque terceirização, trabalhos precários existiram em outros momentos, estamos diante de um processo que se intensifica profundamente. E, no contexto da epidemia, encontra resultados cada vez mais dramáticos, ampliando a exploração para manter os lucros dos patrões, enquanto também avançam na divisão dos trabalhadores, na diminuição da sua capacidade de resposta e organização, e também no plano da sua própria consciência, em que ideologias típicas do que é o neoliberalismo passam a se desenvolver e buscar iludir os trabalhadores quanto às possibilidades que eles podem encontrar, como a meritocracia e o empreendedorismo. Formas de vender soluções individuais para problemas coletivos, tornando os trabalhadores déspotas de si mesmos. A nova classe trabalhadora, então, é uma classe mais dividida, mais submetida, com menos capacidade de organização, mas que, por outro lado, não perdeu a sua enorme importância na produção de tudo, dos bens, dos serviços e de toda a vida na sociedade capitalista. E também por isso é muito importante que os patrões e capitalistas consigam dividi-las não apenas concreta e objetivamente, mas também subjetivamente, garantindo assim que de nenhuma maneira os trabalhadores possam se ver como a força social capaz de mudar as formas como nós organizamos a economia, a sociedade, a política, buscando uma sociedade então não baseada no lucro e na exploração, mas na solidariedade e na necessidade das pessoas, como o futuro socialista prevê e pode trazer para o conjunto da humanidade.